Olá! Para o diretor que deseja ver sua peça de teatro encenada, para o fotógrafo que sonha com sua exposição, ou para o músico que quer lançar o próprio disco ou fazer seu show, os projetos culturais são uma alternativa bastante viável, né, Camila? No entanto, Rodrigo, apenas ter uma boa ideia não abre portas por si só. É preciso saber como fazer um projeto para concretizar esse objetivo. No Conexão Cultura de hoje, vamos entender como funcionam os projetos culturais, conhecer algumas ideias que deram certo e dar algumas dicas para quem quer tirar o seu projeto do papel. E nós temos uma convidada aqui no estúdio que vai nos trazer mais informações sobre o tema. Nós recebemos Clara Zitkowski, coordenadora do Programa Nacional de Apoio à Cultura da Região Sul, o PRONAC. Oi, tudo bem? Obrigado pela presença. Tudo bem, eu que agradeço o convite, na verdade, né? E para mim é uma honra poder contribuir. E você, quer saber mais sobre esse assunto? Esse é a Conexão Cultura de hoje. Além de planejar, criar e executar projetos, o produtor cultural muitas vezes precisa viabilizar financeiramente a sua ideia. E essa captação de recursos é um dos pontos mais sensíveis neste processo. Sem isso, uma obra de qualidade pode nunca ver a luz do dia. Por isso, muitos procuram as leis de incentivo à cultura como uma forma de colocar seu projeto para o público. Então, Clara, quais as principais leis de incentivo à cultura que temos hoje em dia? Na verdade, além da Lei Rouanet, que é conhecidíssima, tem também os editais, tanto a nível estadual, municipal e governo federal, que são os editais federais, né? Mas os projetos que fazem parte de órgão público podem ser viabilizados via emenda parlamentar, né? As emendas parlamentares e editais abertos, só que daí em outra plataforma, que é a plataforma do Siconv, também tem essa possibilidade de serem executados por órgãos públicos, que seria esse viés. Mas pessoa jurídica e física, aí fica por conta de editais e Lei Rouanet. Clara, cerca de quantos projetos são apresentados nessas leis aí de incentivo por ano, por exemplo? Tem uma diferença sim, né? Como existe a Lei Rouanet, via Lei Rouanet, em média de 10 mil a 12 mil, teve um ano que chegou a 14 mil projetos aprovados, né, apresentados e aprovados pelo governo federal ao ano. Mas em média de 500 a 700 projetos por mês são avaliados pela Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, que é a CNIC. E a outra possibilidade, que é edital, né? Isso eu só falando de governo federal. Nos editais, aí depende também de quantos editais são lançados, o que existe de possibilidade, porque hoje nós temos muitos editais temáticos, né? Nós tivemos o edital dos negros, edital das mulheres, do povo cigano, dos indígenas. Então daí tu já não consegue ter uma média tão linear, assim como é a questão da Lei Rouanet, que daí a gente sempre tem uma média de 500 a 600, 700 ao mês aprovados. E desses números aprovados, quantos são beneficiados, então, para conseguir fazer o projeto? Pois é. A questão do benefício daí é aonde entra o fator captação, né? Isso se falando de Lei Rouanet, que daí, infelizmente, do 100% aprovado ao ano, cai para a captação de 25%, né, de projetos executados, porque para te poder executar, tu tem que ter uma captação, né? E, infelizmente, a captação, o que acaba sendo executado de todos os, vamos supor, os 14 mil apresentados, 25% dos 14 mil. Pois é, nós estamos falando de projetos ou aprovados, sobre os benefícios, mas realmente as pessoas têm informação sobre as leis de incentivo? Hoje, a Lei Rouanet, na verdade, ela tem uma visibilidade, né, mais assim, ela tem uma divulgação maior e ela tem uma plataforma que facilita muito tu apresentares o projeto, porque antes era por forma física, né? Hoje tem uma plataforma dentro do site novosalic.cultura.gov.br, que é onde tu tem todos os itens ali disponíveis para te elaborar o projeto que tu pensou, seja na área de artes cênicas,
humanas, que são os livros, tudo ali tu tem todos os itens necessários de acordo com o projeto que tu escolhe. Quando tu entra nessa situação de executar, né, e tu ter um norte, assim, o que eu faço, incluindo prazos, passo a passo, desde 2010 nós temos a instrução normativa, porque a Lei Rouanet antes, né, o proponente ia lá, abria a sua própria conta, fazia a sua transferência, pegava o dinheiro, tirava daqui, botava dali e usava como achava que deveria, porque não existia regra, né? Não tinha uma regra. E hoje a instrução normativa, que regra a Lei Rouanet, está disponível dentro do site do Ministério da Cultura. E todas as informações estão disponíveis dentro do site do Ministério da Cultura, assim como os editais existem dentro de cada uma das secretarias ou vinculadas, como nós chamamos, que é a Funarte, Fundação Cultural Palmares, né? FBN, que é a Fundação Biblioteca Nacional. Todas as informações são disponibilizadas dentro do site. Aí também o pessoal tem que, né, claro, ir atrás. Né? Ir atrás, certamente. Bom, e tem os artigos 18 e 26, né? Qual é a diferença entre esses dois e como esses projetos se enquadram nesses artigos? Pois é. Na verdade, o artigo 18 é o artigo que tu apresenta o projeto, ele tem um perfil de artigo 18, que é dança, música, erudita ou instrumental, circo, artes plásticas e visuais, livros. Isso se enquadra no artigo 18, que possibilita ao patrocinador ter a dedução, ter 100% da dedução fiscal que ele investiu, né, que ele colocou e patrocinou aquele projeto. Isso que é vantajoso para a pessoa que está patrocinando, no caso. Isso, né? O empresário ou a pessoa física que aportar uma verba no artigo 18, diríamos assim, 100 mil ela colocou no projeto, ou 50 mil, né? Ela vai ter a dedução do imposto de renda dela no valor total. O artigo 26... ele não dá essa margem de 100% para quem aportou. Ele tem direto 30% e depois, com um bom trabalho de um contador, pode aumentar esta margem de dedução até, dizem que se chega a 70%, mas daí... tudo vai depender dos itens que constam no projeto para ver se o perfil da empresa pode lançar como despesa operacional, que daí é onde tu tem uma margem maior de abatimento fiscal. No próximo bloco tem mais entrevista aqui no estúdio. E você vai conhecer os detalhes do projeto Piano Livre, viabilizado através de um edital lançado pela Secretaria de Cultura do Estado. Nós já voltamos com mais Conexão Cultura. Estamos de volta com Conexão Cultura e o programa de hoje se dedica a falar sobre a viabilização de projetos culturais. E agora você vai conhecer uma intervenção urbana que foi concretizada através de um edital lançado pela Secretaria de Cultura do Estado. É o projeto Piano Livre, criado com o objetivo de democratizar o acesso a esse instrumento e aproximar as pessoas da arte. A reportagem é de Joyce Reures. Tive curiosidade, assim, tipo, de ouvir um som de piano, tudo. Sou funkeiro, né? Eu sou DJ, né, de mãe. As pessoas até me perguntam, assim, por exemplo, ele perguntou pra mim ali que se dava pra fazer algum funk com piano. Eu disse, já houve músicas eletrônicas feitas a partir do piano, então acho que não existe, não tem por que não fazer com piano também. E eu sempre quis ouvir, sempre estar por perto de um piano, né? O projeto Piano Livre surgiu ele já existe, na verdade, na Europa, Play Me I'm Yours, e funciona. E foi uma mistura dessa iniciativa que a gente gostava com a descoberta de um acervo
com mais de 100 pianos velhos e jogados a esmo. Então são 10 pianos, estão espalhados 9 em Porto Alegre e um está em Canoas, na estação do Matias Velho. O objetivo principal é trazer o piano, que é um instrumento que é pouco acessível, né? Trazer mais para perto do público. Inclusive tem muita gente que nunca tinha visto um piano. É aproximar a música e a arte, né? Em conjunto com o público. A ideia era fazer coisas que beneficiassem diversas pessoas, incluindo os próprios artistas. O que mais me inspirou e me motivou a participar do projeto Piano Livre foi a escolha do lugar. Eu pensei a minha intervenção no piano a partir deste lugar, a rodoviária, que é um lugar onde transitam muitas pessoas e eu gostaria que as pessoas se sentissem o piano. Então eu chamei a minha intervenção de As Pessoas São Pianos. Colocar um piano no meio da rodoviária, onde as pessoas não têm tempo, né, para parar e muitas vezes entender o que está acontecendo, né, o que esse piano faz no meio do meu caminho. Né, mas ela leva com ela essa dúvida, né, essa interrogação. Eu tava de passagem aqui na rodoviária, daí eu tô esperando o ônibus até às 5 horas, né? Daí tava rodando por aí e passei aqui e vi esse piano. Daí eu relembrei meu tempo, né? Que quando eu tinha minha infância eu tocava, né? Tocava em igreja e tudo. E pá, vou ver se eu ainda relembro as notas, né? Quando o piano forte foi feito, e foi a moldura dele, o corpo, foi moldado através do cravo. Então era um instrumento que duas pessoas podiam levantar e carregar para onde quer que fosse o concerto. Bom, Beethoven eliminou isso porque as músicas dele requerem muita força. Ele literalmente quebrava os pianos. Então as fábricas de piano ali no começo do século XIX tiveram que adaptar o instrumento ao repertório popular na época, que era Beethoven. O piano ele sempre foi um instrumento popular desde sua origem, né, lá em 1720 e poucos, até pouco tempo atrás. Ele era um instrumento visto como bastante popular. Com o tempo, o piano foi sido visto como um instrumento elitizado. Essa visão errônea, no meu ponto de vista, afastou as pessoas do piano. Como a arte é muito distante da gente, de uma maneira geral, sempre é uma oportunidade a mais, assim. Porto Alegre é uma cidade que tem uma agenda não muito parada, como as pessoas imaginam, assim, em termos de música erudita, mas, em geral, são espetáculos muito pequenos, porque não tem um público muito fiel. Eu vim 2 vezes aqui no mercado, né, para tocar um pouco no piano, e aí eu convidei a minha professora de piano para ela conhecer que se eu estou conseguindo aprender, qualquer pessoa consegue, porque eu sou demorada para aprender em tudo. Na minha primeira aula de piano, que eu dou para os meus alunos, eu costumeiramente não deixo eles saírem da sala de aula sem tocar uma música, por mais simples que seja. Eu acho que mudar as pessoas é muito pretensioso. Eu acho que mudar o lugar primeiro, não de uma forma violenta, né? Não de uma forma de intervir como radicalmente no espaço, mas intervir artisticamente, trazer um elemento novo, diferente, faz com que as pessoas comecem a pensar
uma possível mudança. Muito legal essa iniciativa. Inclusive, Camila, eu já vi esse piano livre ali na Estação Matias Velho, em Canoas, pessoal se divertindo, tocando um instrumento. É legal, né, realmente, né, uma forma de pessoa poder mostrar um pouco o seu talento ali na rua. E das pessoas também conseguirem chegar mais perto da arte. Muito bacana essa iniciativa. Clara, falando em criatividade também, como é que as pessoas podem bolar um projeto que seja criativo, enfim, que mereça aí um olhar para receber aí um financiamento de leis de incentivo? Na verdade, o que dá vida é a criatividade dentro do projeto, né? Porque a partir do momento que o projeto tem um cunho cultural, ele não vai ser impedido de aprovação, mas faz a diferença na execução quando ele tem abrangência, quando ele tem a acessibilidade bem ampla para a sociedade ter esse contato, como tu mesmo disseste agora. Eu acho que as pessoas precisam ter uma aproximação maior, né? É diferente tu executar um projeto num local fechado e tu executar um projeto numa praça, numa estação, né? Ao ar livre. Isso é um critério analisado, então, para que o projeto possa ser, então, viabilizado? Hoje em dia, tu valoriza o projeto. Mas não é um critério que vai dizer assim, merece ou não merece, porque a lei não limita isso, né? A partir do momento que for avaliado o novo Procultura, isso sim vai fazer diferença, porque não sei se vocês sabem, a Lei Rouanet está passando por um processo de avaliação, né? Ela está sendo, na verdade, reestruturada, né, para voltar com outro perfil na aprovação dos projetos. Então, isso vai fazer a diferença. Certo. Futuramente vai fazer a diferença. Quanto mais gratuito for, quanto mais aberto for, quanto mais criativo for, vai ter uma pontuação maior e vai ter toda a diferença para aprovação. Acho justo, inclusive, né, que tem muita gente, por exemplo, alguns músicos, por exemplo, que fazem alguns discos e depois acabam colocando eles até na internet, online, de graça, Sim. porque, afinal de contas, receberam essa lei de incentivo, é uma lei, então, né, governamental, então é para todos, na verdade. Então, Claro. acho que tem alguns músicos que já pensam nisso. É uma espécie também de retorno para a sociedade também, né, Dinheiro Clara? público, né? Dinheiro público que tem que ser distribuído realmente a todo mundo, sendo que o proponente e o artista, ele é remunerado para isso dentro do projeto. O artista não ganha somente aquela verba para executar um projeto. Ele também tem que o artista tem que ser remunerado, ele cria, né? Ele é um profissional, ele vive da arte dele, né? E eu acho super justo, mas como é uma verba pública, todo mundo tem que ter acesso a essa criação, né? E é importante também dizer para o pessoal aqui, né, por onde começar também, né? Tem alguém que tem uma boa ideia, quer fazer um projeto, mas por onde começar? Qual é o passo a passo para fazer esse projeto? Na verdade, a gente não falou isso no começo, mas o Ministério da Cultura tem representações distribuídas no Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos a sede da Regional Sul, que é na André Puente, 441, conjunto 604, aonde eu atendo os 3 estados, todos produtores e artistas de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, né, em relação não só à Lei Rouanet, mas também em relação aos editais, né. E temos esse canal, que é a regional, e tem o site do Ministério da Cultura também, que é www.cultura.gov.br. Ali estão também contidas todas as informações. E quando tu sai do âmbito governo federal, tu tens que procurar dentro do site da prefeitura, que existe o FUNPROARTE em Porto Alegre. Aqui em São Leopoldo, não sei se tem um fundo municipal, mas todo município, quando ele adere ao Sistema Nacional de Cultura, ele tem por obrigação, né, uma das regras é criar o fundo de cultura, que é onde se viabiliza por edital, na verdade. Já é um pouquinho diferente do governo federal a questão dos municípios, né?
porque daí não tem um mecanismo de incentivo fiscal fora os editais, né? Então, a pessoa também tem que ir atrás, né? Tem que buscar as plataformas. Se tu joga no Google, nosso grande amigo Google, né? Se joga no Google, também aparece alguma coisa. Se tu colocar edital para artes plásticas, vai te direcionar a Funarte, né? Mas se tu colocares edital municipal ou estadual para artes, também, porque o site da SEDAC também tem disponível, né? No Fundo Cultural, no Fundo de Cultura do Estado, também tem muitos editais disponíveis ali, assim como o governo federal. O governo federal só tem uma diferença, que as vinculadas são as que gestam, né, fazem toda a gestão do projeto, elaboram os editais e tudo mais. Por isso que é importante, né, que as pessoas se informem. Exatamente. Bom, Conexão Cultura faz agora um rápido intervalo. E na volta, você confere mais entrevista aqui no estúdio. É um instante só, a gente já volta. Estamos de volta com Conexão Cultura e o programa de hoje fala sobre a viabilização de projetos culturais. Clara, quais são as principais dúvidas das pessoas, né? Porque muitas vezes as pessoas até acham que os projetos têm que ser grandiosos e tudo mais. Quais são, assim, as principais dúvidas que tem quando vão, enfim, recorrer e querer saber sobre todos os requisitos para conseguir aí viabilizar um projeto? Dúvidas, assim, no decorrer da execução, prazos, né? Hoje existe prazo, como eu disse, a instrução normativa tem que ser a bíblia do produtor, tem que ficar do ladinho da cama e olhar, consultar, porque se tem prazo para apresentação, se tem prazo para apresentação de projeto, que são os planos anuais de atividade, existe prazo para regras para captação, para movimentação de conta bancária. Movimentação de conta bancária é uma questão que pode impedir, às vezes, o artista ou o produtor de apresentar projeto durante 1 ano, 3 anos, 2 anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, dependendo das ocorrências e da gravidade. Então, eu acho fundamental, assim, ler e reler a instrução normativa, porque as dúvidas estão aí. Quando pedir a prorrogação do projeto? Depositei na conta movimento. Não deposita em conta movimento, é conta captação. Porque quem faz a transferência para conta movimento é o Ministério da Cultura, após toda uma verificação, uma constatação da regularidade e encaminhamento à Receita Federal para futuro abatimento. Então tem várias regrinhas assim que é bem complicado. Imagino que também a parte do dinheiro também seja bastante complicada, até as pessoas devem ter também dúvidas sobre prestação de contas, como é que funciona também a fiscalização a respeito disso, como é que é isso, Clara? A prestação de contas hoje, ela está de uma forma, é o céu hoje, porque é toda dentro da plataforma. Não é mais por conta, por forma física, como a gente chamava, porque daí a pessoa ia, às vezes perdia uma nota, esquecia um cheque, não tirou cópia. Hoje tu insere tudo dentro da plataforma, só que tu tem que fazer regularmente a partir do momento que tu tem captação, né? E cuidar como fazer um remanejo, né? Sobrou dinheiro daqui, então eu vou botar tudo para aquela outra rubrica, porque aquela rubrica eu não executei, aquela... Também não pode, isso tem regra, né, para mais, para menos. E as regras são claras no caso, então a pessoa ela não pode depois dizer, bom, eu não sabia, não. Quando a pessoa tem o projeto, ela fica sabendo como tem que gastar, né, as rubricas que pode gastar. Com certeza, porque a instrução normativa tem tudo isso escrito. Até a penalidade pelo erro cometido, o tempo, tem tudo escrito na instrução normativa. E essa questão de quando tu apresentas a prestação de contas, a plataforma também ela está cada vez terceirizada, é uma empresa que cria essa plataforma e a plataforma vem possibilitando mais e mais e facilitando, na verdade, o dia a dia do produtor e da execução do projeto, né? Mas o cuidado com os prazos, com a utilização, com as notas,
né? Tem regras ali. Tu vai utilizar uma nota, tu não pega uma nota geral, tipo, uma empresa prestou 2 serviços para ti, com 2 rubricas diferentes. Então, como é a mesma empresa, eu vou pegar uma nota com valor total. Não, depois não fecham as contas depois e a pessoa não sabe por quê, né? É que tu tem que inserir de acordo com o item executado. Então, se tu executou o item 13, que é em relação à montagem do palco, e o item 15 é iluminação, são 2 itens com cheques diferentes, com notas diferentes que tu tem que pagar. E tu tem que lançar aquilo ali dentro do sistema. Ou, antigamente, apresentar como forma física. E aí dava problema, porque quem analisa isso é o Ministério da Cultura junto ao Tribunal de Contas. E quando o Tribunal de Contas bate, que não pensamos nós que, não, então é só o Ministério da Cultura, o Tribunal de Contas não entra porque eu não sou um órgão público. Não. Essa conta bancária ela é pública. Outro detalhe também que os proponentes não sabem e dá problema depois de ter que devolver dinheiro, né, é o Banco do Brasil cobrar taxas. Todas as contas abertas são sempre dentro do Banco do Brasil para os projetos incentivados via Lei Rouanet e nenhuma taxa pode ser cobrada dentro dessa movimentação feita no banco. Ou seja, é preciso ser transparente, né? Então as pessoas precisam ter esse tipo de cuidado também, né? Com certeza, até para preservar a sua empresa e futuramente a apresentação de projetos. Porque hoje tu executa, tu comete um erro, não por maldade, mas por desconhecer e se tem canal de informação. Liga para nós lá, vai, olha a instrução normativa novamente. E isso quando acontece, daqui 2, 3 anos, quando tu tiver... quando for avaliada a tua prestação de contas, tu vai ter uma diligência, tu vai ter que prestar esclarecimentos. Nem sempre o teu esclarecimento recupera aquele teu erro. E daí pode complicar depois um próximo projeto que a pessoa com certeza queira vir a fazer, né? Com certeza. Ou devolver dinheiro, porque daí tu imagina, tu executa um projeto que às vezes tu não capta tudo, né? Captou 40%, mas tu conseguiu executar o produto principal do projeto. E aí tu tem que devolver, né? Depois que tu já pagou o fornecedor e tal. É complicado, então todo cuidado é pouco. Mas foram boas dicas então, né, Camila? Eu acho que o pessoal que quiser ver os projetos culturais, se informar, acho que é a básica de tudo que é a nossa conversa aqui, né? Se informar, ir na internet ou entrar diretamente, né, em contato com o Ministério da Cultura também. Os canais estão abertos, o pessoal poder conferir. Tem o telefone ali da regional que eu posso deixar também, que é 51, né? 3204-7600 e um direto na minha mesa, que é o 3204-7610. E tem um e-mail também, se... Por favor, pode passar. Pode ser? Tem clara.zitkoski, né, que é o meu sobrenome, @cultura.gov.br. Tem o comunicacãosul@cultura.gov.br, que pode ser solicitado via esse e-mail, que o e-mail da pessoa seja incluído no nosso mailing. Que nós temos um informativo que é distribuído pelo Comunicacão Sul, por esse e-mail Comunicacão Sul, que nesse informativo tem todos os editais abertos, todas as informações, todos os projetos que estão entrando estão sendo disponibilizados. Então, é um meio também de tu teres as informações que tu precisa para o teu projeto. Maravilha. Então, claro, obrigado pela participação aqui no Conexão. Obrigada. E até o próximo encontro. Eu que agradeço o convite e ficamos à disposição sempre. Muito obrigado. E o Conexão Cultura de hoje fica por aqui. Para conferir esta e outras edições, acesse o nosso canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Até o próximo programa. Tchau!